tem um valor inestimável em sentar com meu filho e dizer, agora o meu celular vai ficar de lado, agora o trabalho vai ficar de lado, e agora eu vou conversar com ele, vou ter um tempo com a minha esposa, e Vou olhar no olho. olhar no olho, isso, conversas sem pressa. Mas aí a gente vai falar agora, então, mais especificamente sobre os dramas das famílias em relação à produtividade. Para você, quais seriam essas maiores dores? Quando que a produtividade vira uma distração ou um problema real que está impedindo a família de prosperar nos relacionamentos, naquilo que ela entrega e assim por diante? Uhum. Normalmente, com relação à produtividade, eu vejo dois extremos que são perigosos para nós, né? Um é esse extremo mais conectado à omissão, que envolve preguiça, procrastinação e coisas assim, e o outro é relacionado ao excesso, que aí envolve sobrecarga, o chamado workaholic, né? O que não sabe a hora de parar, Vício em trabalho. vício em trabalho, isso. Então a gente olha para essas duas grandes dores. A nossa sociedade está mais inclinada para essa sobrecarga. Então, o que a gente tem são pais que trabalham full time e hoje acabam negligenciando o cuidado da família porque estão sempre pensando em termos profissionais, sempre pensando em como crescer profissionalmente, como ganhar mais dinheiro, como impressionar o seu chefe, como atingir os seus próprios sonhos de sucesso e por vezes percebem que nessa busca eles estão deixando de lado a sua família, né? O tempo com os filhos, deixando de lado a caminhada tranquila, o tempo de parquinho, o tempo de conversa, o almoço à mesa com toda a família e coisas assim. Então, a pessoa pode até se ver como altamente produtiva do ponto de vista profissional, mas ela está deixando de lado algo que é muito importante. Uma outra dor que eu vejo muito presente é essa cobrança interna que nós colocamos em nós. Então eu vejo muito isso em mães que um dia já foram, né, altamente produtivas em ler muitos livros ou trabalhar fora e de repente se vê num cenário em que elas são com filhos pequenos e agora toda a sua energia, o seu tempo é sugado pelo cuidado das crianças e elas não aceitam essa condição e se tornam mulheres frustradas e cansadas porque elas pensam que deveriam e poderiam estar fazendo muito mais, porém elas não têm energia para isso e elas não aceitam esse momento, então acabam entrando em depressão, ficam ansiosas, se tornam amarguradas. Então esse excesso nos faz, por vezes, negligenciar os filhos ou ficar sobrecarregados, cansados, deprimidos e ansiosos. E no outro extremo existe a preguiça, né? E a procrastinação. Então, tantos de nós no ambiente familiar acabam deixando de viver a vida familiar por preguiça mesmo. Eu quero muito mais o meu lazer, infelizmente, né, parte do nosso tempo, o de uma geração que cultiva demais o prazer imediato. Então, por vezes nós nos tornamos pais, mas ainda com a mentalidade de adolescentes. Sim. Estou preocupado com o meu... O videogame tá lá do mesmo jeito da época da faculdade. Exato. Então eu casei, me tornei adulto, sou responsável por uma família, mas ainda não entendi que eu sou responsável por uma família. Então eu estou mais focado no meu prazer imediato, no lazer, na brincadeira, no jogo, qualquer outra coisa, no celular, passo o dia no celular e deixo de lado o que é minha responsabilidade, né? Cuidar, instruir, corrigir, dentre outras coisas. Duas faces da mesma moeda, né? Porque para a percepção do filho, os dois pais estão super ocupados. Perfeito, exatamente. E aí, todos ocupados, mas nenhum produzindo para o que é mais importante. E isso é um tema, eu acho, talvez as pessoas não entendem dentro da produtividade, que é o descanso. O descanso faz parte da produtividade, correto? Correto. Existem alguns pilares fundamentais para a produtividade, né? Um deles envolve energia. E é isso, se você não sabe, se você não trabalha nos 3 pilares da energia, que são alimentação, sono e atividade física, é como se você estivesse sobrecarregando a máquina para que ela trabalhasse, mas na sobrecarga, em algum momento, você está diminuindo, né, o tempo de vida útil dela e a capacidade de produzir. Então, se você não consegue descansar, a sua produtividade fica altamente prejudicada. A gente perdeu o tempo de
lazer e descanso como descanso propriamente. Hoje o nosso tempo de lazer ainda é um tempo de sobrecarga de estímulo. É muita tela, é muita informação, é portal de notícia, é discussão nos grupos de WhatsApp. E a gente perdeu simplesmente sair e curtir uma tarde no parquinho com os filhos, ou deitar numa rede, ler um livro. E claro, né, a gente também não pode romantizar, idealizar uma vida bucólica, mas existem realidades e dinâmicas que a gente pode cultivar para recarregar as baterias. Se eu não tenho tempo para parar e recarregar as baterias, com o tempo essa conta vai chegar. E aí é no seu corpo, na sua mente, você vai sentir o impacto disso, essa fatura chega. Essa sociedade positivista em relação à produtividade, né? Positiva, assim, o positivismo, ela curiosamente entende menos de processo do que aquela que estava muito focada na fábrica, porque um bom gerente de fábrica, ele vai ter a pausa programada para você cuidar da máquina, passar lá o óleo, não sei o quê. E as pessoas que estão achando que são super-heróis, que conseguem fazer tudo, elas esquecem que elas também precisam de descansar. E aí, uma das provocações que eu acho interessante é a gente pensar que quando você vê a produtividade dessa forma, você está negando a própria humanidade, porque o ser humano existe no tempo, no espaço e no corpo. Uhum. Existe um propósito para a gente precisar dormir 8 horas por dia. Existe um propósito da gente ter atenção restrita. E quando eu começo a criar um ciclo de produtividade, até mesmo dentro da família, eu estou negando a minha possibilidade de estar disponível para o outro, correto? Então, talvez até a nossa ótica do amor, olhar para o amor dentro do processo de produtividade. Uhum. O amor vai ter que acontecer no tempo e no espaço. Como que eu amo o meu filho? O que você diria assim, sobre essas virtudes? Como que a virtude entra na produtividade, na formação dos filhos? Legal. Eu vejo duas coisas. Uma delas e eu sei que nem todos aqui partilham necessariamente dessa visão cristã de mundo, mas a Bíblia tem um ensinamento muito, muito legal num dos Salmos, o Salmo 127, que diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Essa imagem é muito legal porque ela diz assim: todo o seu esforço, se ele não for acompanhado da graça, ele se transforma apenas em uma correria vazia. Então, parte dessa autoimagem em que eu me coloco como centro do mundo e o senhor da minha própria história, por vezes, me faz alimentar o vício do orgulho, né, e perder a virtude da humildade. Então, existe sabedoria em reconhecer os meus limites. Eu não consigo estar em todos os lugares ao mesmo tempo, eu não consigo trabalhar todas as horas do dia, eu não consigo fazer tudo perfeitamente, eu não vou conseguir ter uma casa de revista, especialmente mulheres, né? Tem aquela cobrança de que a casa tem que ser de revista de arquitetura. Quando eu aceito as minhas limitações, eu estou cultivando a virtude da humildade, isso me permite tirar um fardo insuportável sobre os meus ombros. Mas junto a isso, essa virtude conectada ao amor também está conectada à humildade. Quando no orgulho eu sou o centro de tudo, mas quando eu me movo na direção do amor, eu percebo que a minha produtividade não é simplesmente sobre a minha agenda, mas é sobre como eu vou servir ao outro. E aí sim, eu preciso disponibilizar tempo e eu preciso disponibilizar energia para olhar para o outro e poder servi-lo, né? Tem um valor inestimável em sentar com meu filho e dizer: agora o meu celular vai ficar de lado, agora o trabalho vai ficar de lado, e agora eu vou conversar com ele, vou ter um tempo com a minha esposa. Olhar no olho. Olhar no olho, isso. Conversas sem pressa.